Começou. Estamos aí esperando, porque o Instagram notifica as pessoas, né, com um pouquinho de demora. Foi o que eu ouvi falar, que o Instagram demora para poder mandar a notificação. Então, estamos aí esperando as pessoas chegarem, vamos esperar uns 2 minutinhos. Pior que agora eu tô vendo que eu não tenho nem controle do tempo aqui. Ai, meu Deus, que saudade, Nathalie! Linda! Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá tranquilo de ouvir? Como é que tá? Eu acho que tem um pouquinho de delay. Ai, meu Deus. Oi, Davidson, tudo bem? Nathalie, eu também não superei ainda não. Amanda, aqui ó. Aqui, a minha turma toda tá aqui, gente. Só falta Pedro, Mari e Mabi. Mabi talvez não consiga, né? Mas, gente, o que é superar isso? Não dá. Foi muito legal, foi muito legal a gente ficar... Nossa, foram 2 semanas e meia super intensas, né? A gente não consegue superar o fim. Tia Dani, tudo bem? A gente não consegue superar o fim. É que nem final de... Nossa, season finale. Mas não é nem season finale. É tipo... É final de seriado mesmo. Aí você pensa... Caraca, não, tem que continuar. Porque no season finale você ainda pensa... Vai ter outra temporada, né? Mas... Nossa... O que foram essas aulas de conversação? Foram muito, muito, muito boas. Não dá. Então, eu sei que o Instagram tá notificando algumas pessoas, algumas estavam interessadas em começar mesmo daqui às 8h30 da noite, e aí ainda vão entrar, né? Queria saber como é que vocês estão aí. Davidson, tá tudo bem com você? Como é que tá aí por BH, né? BH, tá tudo bem? Mari, aqui minha turma toda, gente, coisa gostosa, demais. Queridos, eu não vou acenar porque eu tô com medo do celular cair, entendeu? Porque eu não tenho um tripé aqui. Aí o que eu faço? Se eu acenar, o negócio vai cair. e aí vai dar ruim em toda a transmissão. Legal, Davidson, legal. Então, queridos, a gente vai começando. Aí, ó, Lilian, linda, maravilhosa. Aí, ó, tá aqui a live. Tudo bem? Como é que você tá aí? Como é que tá em Brasília? Fala. Tá tudo bem por Brasília? Gente, eu preciso que vocês me ajudem. Muito bom, Nathalie. Zuleika, querida. Ai, que saudade. Ai, meu Deus do céu. Muita saudade. Deixa eu falar, gente. Que bom, Lilian. Que bom que tá tudo certo. Eu percebi que eu tô usando meu celular, logo o meu meio de perceber a hora não tá desabilitado, eu não consigo ver as horas aqui. Então, se vocês puderem, por favor, ir me ajudando aí, falando que horas tem pra poder saber quanto tempo de live vai ter, eu agradeço. Tia Dani é ótima secretária nisso. Tia Dani, se puder. Deixa eu falar, então. Alguém pode também, eu quero saber como é que fixa o comentário. Obrigada, Nathalie. Muita saudade, Lilian, também. Já tô chegando. Maravilhosos. Alguém pode escrever aí o tema da live de hoje, que eu vou tentar aprender como é que se faz para poder fixar o comentário. Mas são 3 princípios para criar o seu plano de estudos de inglês. Esse é o tema. 3 princípios para criar o seu plano de estudos de inglês, tá? E aí, depois eu vejo o comentário e tento aqui. Clica em cima e segura. Olha só que maravilhoso, gente. Adoro. Quem tem essas amizades não perde nada. Então, aí é só... Se alguém puder... Oi, Daniel. Daniel... Peraí. Daniel Prado Machado? É o cara... Ai, Heitor, tudo bem? Gente, eu não tô assinando pra vocês porque... Eu tô com medo do celular cair. 3 princípios para criar o seu plano de estudo em inglês. Deixa eu ver se eu consigo. Falaram para fixar a mãozinha. E tô tentando.
É assim que se faz? Oh, meu Deus do céu, aí, ó. Eu já tô com um maior medo de dar ruim, porque sem tripé... Assim, meu celular tá super, super balanceadinho aqui. Mas, enfim, vocês sabem do que vai ser a live, entendeu? Não vai ter comentário fixado, e aí... Whatever, tá bom? Tá certo, sim, meu bem, Amanda. Só que eu não consigo, não sou boa nesse negócio, eu vou aprender. Mas agora não, porque já se passaram uns 5 minutinhos de live e aí a gente vai começar, tá? Queridos, então vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre 3 princípios básicos para você criar o seu plano de estudos em inglês. O que aconteceu? Algumas pessoas chegavam para mim e falavam, Mari, eu quero aprender inglês, eu tenho vontade de aprender inglês, eu gostaria de fazer os estudos sozinho, né? Enfim, tem um monte de coisa na internet aí. Só que quando chega na hora de estudar eu travo, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei que material selecionar. Então, eu quero te ajudar nisso daí, né? Mas antes da gente entrar pra coisa prática, a gente precisa entender o que é necessário na gente, tá? A gente precisa entender o que é necessário pra eu conseguir fixar e para que isso consiga ter sucesso, tá? Então, vamos lá. Estudar sozinho já não é uma coisa fácil, principalmente porque somos de uma cultura brasileira e que é difícil, a gente não tem autonomia, é muito difícil, tá? Muitos de nós não fomos ensinados a criar autonomia. Vocês não estudam na escola Viraventos, né? Como eu e a Lilian trabalhamos. Nós ensinamos as nossas crianças a ter um bocado de autonomia, a ter disciplina. Mas a gente entende que a gente não foi criado assim, né? Então a gente tem essas dificuldades. E aí o que acontece? Eu tava lembrando desses dias, eu daqui de casa, eu tô de quarentena com o meu pai e a minha mãe, né? A gente tá aqui em Praia Seca, na região dos Lagos. Pedro, ai, minha turma tá toda aqui, isso é maravilhoso. E aí a gente tá aqui em Praia Seca e os meus pais, eles já são idosos, então sou eu que tô indo no mercado fazer as compras para poder trazer pra cá, né? E fazer, enfim, toda a limpeza e higienização. Nessa coisa toda, obrigada, Mari, mas aí, obrigada aí pelos comentários aí, sempre colocando o tema. Galera, e aí o que acontece? Teve uma vez que eu fui no mercado, e um mercado maiorzinho, e eu fiquei muito feliz de ver, assim, uma bancadona de verdes, de folhas, assim, estavam todas bonitas, sabe? Às vezes é difícil aqui na região dos Lagos você encontrar essa oferta, assim, enfim, legumes e verduras bonitas, né? E aí tava lá, eu sou o básico, eu compro alface, entendeu? É isso que eu sei. E aí tinha uma pessoa do meu lado, um rapaz chegou e perguntou, moça, você sabe qual desses aqui é chicória? E aí eu falei, cara, eu não sei, desculpa. Aí ele chegou pra uma outra pessoa e perguntou também, você sabe o que é chicória? E aí ninguém sabia o que era chicória. Foi na terceira pessoa que conseguiu descobrir o que era a bendita da chicória. O que eu quero dizer, não adianta a gente ter uma oferta enorme de material, de folhas, de um monte de coisa, se eu não sei selecionar. Se eu não sei selecionar, entendeu? Então, eu preciso saber o que é a bendita da chicória para poder comprar, senão vai ficar as folhas lá todas bonitas e vai ficar lá. Não vou saber, não vou comprar, entendeu? Então, é mais ou menos isso que hoje acontece no nosso mercado de ensino de inglês. A gente tem muito material bom disponível aí na internet, mas a gente não sabe distinguir o que é pra gente, né? O que tá na nossa lista do mercado. Então, a gente fica sem saber, né? A gente precisa perguntar pra alguém, a gente precisa estudar o que é que tá na nossa lista, tá? Isso daí, deixa eu ver, Nathalie, eu no mercado perguntando as coisas para as pessoas. Exatamente! Eu quando não sei, eu coloco no Google. Na hora eu vou pro celular e eu coloco no Google, assim, como identificar. Já teve vezes que eu fiz isso com cheiro verde, porque tava na lista e eu não sabia comprar cheiro verde na época, né? Agora eu já sei. Graças a Deus sei comprar. E então é isso. Então essa foi a motivação, né? A gente tem aí
muita coisa disponível, mas a gente não sabe selecionar essas coisas que estão disponíveis, né? Além disso, a gente tem aquela visão de eu quero aprender inglês. E aí tá essa visão aqui macro, enorme, como é que faz para eu aprender inglês? E aí... como é que faz? Aí você vai colocar no Google, como que faz para aprender inglês? E aí vai aparecer 3 milhões de resultados, né? E eu não sei por onde começar. A Mariana vai ficar lendo e vai se perder. Exatamente, Pedro, é isso daí que acontece. E aí... Uma das coisas, uma das técnicas... Meu Deus do céu, Pedro, você tá colocando no comentário. Mas vamos lá. E uma das técnicas que eu aprendi muito com a Eureka, então assim, eu sempre falo da Eureka. Se você ainda não segue a Eureka, pelo amor de Deus, segue a Eureka. Eureka com 2Ks.me, tá? Aqui no Instagram. Faz isso, porque... tem várias técnicas de psicologia para você conseguir sair da inércia da sua vida, tá? Então, por favor, segue. E eles têm uma técnica que é a técnica monstrão-monstrinho. É uma técnica da gente quebrar as nossas metas em micropassos. Porque às vezes a gente olha para uma situação e não sabe como resolver, porque é um monstrão, né? Então, eu tenho isso, eu tenho o aprender inglês. Tá enorme aqui. Mas o que eu preciso... como que eu vou conseguir quebrar esse aprender inglês em formas palpáveis? Em formas que eu realmente consiga delinear. Hoje vai ser isso que eu vou aprender, hoje vai ser aquilo. Então, quanto mais específico, quanto mais em micropasso possível eu conseguir trazer, melhor. Muito obrigada, Nathalie, por eu saber as horas. Te amo. Então, vamos lá. A gente vai, então, ver um tripé de princípios para a gente poder criar o nosso plano, ok? Vocês sabem que é um tripé, uma coisa que eu não tenho aqui, mas ele funciona mais ou menos assim. E o tripé, ele sustenta uma estrutura, né? Eu deveria ter um tripé aqui para poder sustentar o meu celular, mas eu não tenho. E aí, por questão de observação mesmo, de pessoas, de trabalhar com inglês há muito tempo, eu fui observando que existem essas características em comum que a gente precisa trabalhar, ok? Pra gente, se a gente decide ter o nosso estudo autônomo, né? Também não tem problema de você querer contratar um profissional, fique à vontade, né? Aqui. Mas, se você quer ter um estudo autônomo, a gente precisa ter essas coisas na cabeça, tá? Então, primeiro princípio é o princípio da autoobservação, tá? O que é a autoobservação? A autoobservação é o nosso ponto de partida. Se eu tô pensando numa maratona ou se eu tô pensando numa corrida de 100 metros rasos, não importa. Se eu tô pensando numa forma de corrida, eu tenho o meu ponto de partida. É ali, aquela linha. Eu preciso saber onde eu tô, tá? E eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir observar onde eu estou no inglês, porque a gente não tem costume de se observar. E aí, por isso que eu tô trazendo como princípio, porque é uma questão humana que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Nós precisamos saber nos observar, saber onde que a gente tá, em qual ponto que eu tô, né? Então, que pergunta que eu posso fazer para poder saber mais ou menos o ponto que eu tô? Eu posso pensar o que eu consigo nessa língua. O que acontece muitas vezes, e eu percebo, quando as pessoas vêm conversar comigo, todo mundo chega assim, eu preciso aprender inglês, e eu tô no zero. Tô no zero, entendeu? Eu preciso aprender desde o básico, não sei nada, não consigo, não... E aí, quando a pessoa é um pouquinho mais estimulada, ou quando, enfim, você vai para algumas perguntas mais profundas, você vê, não, a pessoa já fez alguns anos de curso de inglês. Não, a pessoa não precisa mais aprender o alfabeto, ela não precisa mais aprender a conjugação do verbo to be, porque ela consegue fazer isso. Ela não precisa mais aprender a diferença de artigos. Então, não, ela não tá no zero. Ela não sabe que ela não tá no zero, entendeu?
E a gente precisa saber em que ponto que a gente tá. Mas, Mari, como que eu vou saber em que ponto que eu tô? A gente vai se observar. O que eu consigo fazer nessa língua? Eu consigo dizer o meu nome? Eu consigo falar o número do meu telefone? Eu consigo dar uma informação do nome do site, se alguém, enfim, perguntar? Eu consigo ler um texto, se eu receber um texto ali pelo... se tiver um link no G1 sobre as notícias do coronavírus, eu vou conseguir acessar esse link? Eu vou conseguir ter uma noção? Então, eu vou percebendo aí onde eu estou. Outras maneiras também que eu posso saber onde que eu estou nesse momento primeiro colocando no Google mesmo teste de nivelamento de inglês grátis, entendeu? Teste de nivelamento online gratuito. Coloca no Google. Até porque, sim, eu não vou trazer todos os links para você aqui, porque você está tentando ser autônomo no teu estudo. Então, assim, eu tô dando as deixas e você vai fazer a pesquisa, né? Mas, é verdade, chegou mais ou menos assim. Mas, graças a Deus, você se percebeu também. E aí, o que acontece? Você procura lá no Google teste de nivelamento de inglês e você vai ter algumas opções, pelo menos de alguns cursos online, que eles vão querer te dar um feedback, né? Aí, às vezes, tem aquela coisa, cadastre um e-mail, coloca o número do teu telefone para você conseguir ter o resultado. Coloca, entendeu? Coloca. E se eles ligarem, se eles quiserem te vender um curso, você vai falar, não, obrigado. Eu quero estudar sozinho, mas muito obrigada pelo resultado do teste, entendeu? Então, assim, não tem problema nenhum você fazer um teste online gratuito, né? Vai lá e faz. E aí, no máximo que você vai fazer é dizer não pra pessoa começar a te importunar querendo vender curso, tá? Mas vai e faz. Então, isso é uma maneira de você procurar teste online de nivelamento, pra você saber mais ou menos onde que você tá, né? E outra coisa também, existe o Common European Framework. O que é o Common European Framework? Ele é um guia internacional, né, enfim, reconhecido internacionalmente, daquilo que são os níveis de proficiência de uma língua de acordo com a habilidade daquilo que a pessoa consegue realizar. Então, se você procura o Common European Framework, não sei se alguém vai conseguir colocar aí nos comentários, mas enfim. Se você coloca isso no Google e coloca em português, entendeu? Pra você conseguir ver. Se você acha que está muito básico, não vai conseguir ver como é que ele é em inglês. Coloca em português. E aí você vai ver a versão dele, os níveis, né, traduzidos ali. E vão ter os pontos para você saber, não, eu tô realmente aqui no básico ou não, eu já tô um pouquinho melhor, já tô aqui no A2, não é A1 como eu tinha pensado, não, eu já tô no B, e o B é intermediário, então assim, legal, eu já consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo ainda. Isso vai começar a abrir a tua mente para ver, ok, se eu não consigo tal parada, é isso que agora eu vou começar a procurar estudar, né? Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da autoobservação. Eu preciso saber onde eu estou no meu nível de inglês, ok? Beleza. Isso daí para você começar a pensar em um plano de estudo. Qual que é o segundo princípio? O segundo princípio é o objetivo. Então, se eu comecei com o meu ponto de largada, a minha partida, agora o objetivo vai ser o meu ponto de chegada. Onde que eu quero chegar? E isso também é muito importante, acho que eu já comentei em alguns stories. Lilian, depois eu até passo, quer dizer, depois eu vou falar sobre uma oportunidade que eu vou passar, isso daí, do Common European Framework. Mas, qual que é a questão do objetivo, né? Eu tenho o meu ponto de partida, eu sei mais ou menos onde eu tô, eu consigo monitorar
em que nível que eu tô, e eu tenho que pensar onde eu quero chegar. Também, em um dos stories que eu respondi, tinha a pergunta, como é que eu faço para poder saber inglês? Acho que foi alguma coisa que eu respondi hoje. Como que eu faço para aprender inglês de verdade? E aí eu respondi, o que é inglês de verdade para você? Para que você precisa saber inglês? Tá? A gente está numa época que realmente a gente vai escolhendo os nossos próprios estudos. Né? Não precisa de alguém que escolha previamente pra gente. E a gente precisa ser real nas nossas metas. Para que eu quero estudar inglês? Eu quero estudar inglês porque eu quero fazer um doutorado sanduíche e eu vou precisar sair. Exato, Mari, obrigada, tá aí, ó, Common European Framework of Reference for Language, thank you. Muito bom. E aí, vamos dizer que a pessoa quer fazer um doutorado sanduíche e vai morar fora. Ou a pessoa quer ser missionária fora, né? Quer ir para uma missão nos Estados Unidos, tá em vista, existe uma possibilidade, ou uma missão no Canadá, e não vai porque não sabe inglês. Mas é uma pessoa que é ótima missionária. Vai ser diferente do que é o inglês de verdade, o que é a meta e o objetivo de alguém que quer fazer a prova do Enem. Alguém que quer fazer a prova para passar no mestrado, né? Ou alguém que precisa disso no trabalho e, enfim, preciso no trabalho, meu trabalho lida com telemarketing, às vezes a gente precisa atender e eu não tô conseguindo uma promoção por causa disso, né? Então eu preciso saber qual que é o meu objetivo, tá? Perguntas que podem me orientar para eu saber qual que é o meu objetivo de inglês. Para que eu preciso? Ok, para que eu preciso de inglês? Tá. O que eu tô deixando de fazer por causa do inglês que eu tenho? Ou seja, o que eu poderia estar fazendo se eu tivesse o inglês que eu quero? Eu poderia estar, enfim, viajando para fora? Eu poderia estar lendo as coisas na internet que eu quero ler? Eu poderia estar assistindo os filmes que eu quero ver? Então, a gente precisa delinear esse objetivo. Quanto mais concreto eu for no meu objetivo, mais eu vou conseguir saber criar um caminho para isso, né? Se eu não tenho objetivo, aí eu vou estar mais perdida, né? Então, enfim, mais ou menos algo óbvio. Quanto mais claro na minha autoobservação, quanto mais claro no meu objetivo, melhor e mais tranquilo, mais óbvio, né, para mim vai ser o caminho do que eu vou conseguir planejar para mim. Então, esse é o segundo ponto, né, de ter metas claras em relação ao meu objetivo. E aí você pode pensar, né, aí qual que seria a diferença do objetivo de uma pessoa que vai fazer a prova do doutorado para uma pessoa que quer assistir os filmes em inglês, porque eles saem primeiro em inglês sem a legenda e a pessoa não quer esperar a legenda sair, né? São objetivos diferentes. Enfim, o que está ali que tá querendo ver os filmes e as séries, provavelmente ele gosta de um assunto específico e ele precisa saber um bocado do vocabulário. Ele precisa ouvir melhor para conseguir distinguir as diferenças de palavras. Agora, a pessoa que vai fazer a prova do doutorado só, ela precisa ler também um outro vocabulário específico. E isso é para que ela quer o inglês. Ela não quer o inglês para viajar, talvez, entendeu? Então, são objetivos diferentes, e com objetivos diferentes a gente vai ter caminhos diferentes, ok? Então, obrigada, Nathalie, obrigada. Então, é isso. Eu preciso ter as minhas metas claras em relação ao meu objetivo. Quanto mais específico, melhor, ok? E o terceiro princípio é o princípio da disciplina. Então, o primeiro foi da autoobservação, eu preciso saber onde eu estou, ok? Agora.
Segundo, eu preciso saber onde eu quero chegar com o inglês. Quanto mais clara eu for nisso, melhor. E o terceiro princípio é o princípio da disciplina. E aí é que a gente peca muitas vezes, porque nós não fomos ensinados a ter disciplina. Eu não fui ensinada a ter disciplina. Na minha infância, adolescência, enfim. É uma coisa que hoje eu tenho que lutar com isso. Ela é uma virtude que a gente vai conquistando, né? A gente vai de pouco em pouco. Então, ela tem a ver com a criação de hábitos. E aí eu já penso, a gente vai precisar refletir sobre isso. Eu sou uma pessoa que consigo ter hábitos e rotina. Eu tenho uma preocupação em criação de rotina. Se eu não tenho, vai ser muito difícil eu conseguir ser autodidata. Porque eu vou ficar à mercê das minhas vontades. E hoje eu não tô com vontade de estudar inglês e não vou estudar. Entendeu? Então, antes mesmo de eu dar o passo de fazer o planejamento, eu preciso saber com o que eu tô me comprometendo. Eu preciso saber ter uma disciplina. Preciso ter hábitos, rotina. Mas, Mari, a gente tá no meio da quarentena. Mas, assim, já se passou um mês da quarentena. Você não conseguiu criar ainda um hábito básico, uma rotina básica, né? Então, acho que agora já deu tempo de você pensar, não, de fato, tem os dias eu acordo mais ou menos nesse horário, de manhã eu faço isso, quando é de tarde eu faço mais aquilo, e quando é de noite, enfim, faço outra coisa e vou dormir mais ou menos no mesmo horário. Meu irmão entrou, gente, eu tenho que falar, meu irmão entrou. Meu irmão entrou. Ai, que saudade dele, que saudade. Mas então, aí eu preciso pensar em hábitos, uma rotina, para que eu tenha a mínima disciplina de conseguir colocar uma coisa que pra mim hoje é difícil, né? Como que eu vou conseguir adicionar um hábito que é difícil, que é de estudo? Enfim, como que eu vou conseguir colocar isso diariamente se eu não tenho uma rotina para poder encaixar onde eu consiga me acostumar, né? Lilian, você sugere um tempo específico por dia? Um tempo? Depois eu falo, Lilian, sobre isso também. Mas o que acontece na questão de criar rotina? Qual que é a dica que a gente pode ter aí? Bom, primeiro eu tenho que ver o que é possível pra mim, tá? Vou dar um exemplo. Nessa quarentena, eu já percebi, e é uma coisa que eu já tinha percebido antes, aqui ó, a questão da autoobservação. Já tinha percebido que eu tenho muita dificuldade na parte da manhã. A parte da manhã pra mim enfim, impossível. Eu não consigo acordar cedo de manhã. Eu coloco o celular para despertar mais cedo. Mas ainda assim, é difícil. A não ser que eu tenha que sair com outra pessoa, a não ser que eu me comprometa com outra pessoa. Se eu estiver só comprometida comigo mesma, eu não consigo acordar cedo. É mais difícil. Mas, quando chega na parte da noite, eu já tô toda agitada e eu consigo fazer muita coisa de noite. Eu consigo ser muito produtiva de noite. Então, eu percebo isso em mim. Eu percebo que eu comecei a criar uma rotina em que às 4 horas é o horário que eu já vou caminhar. E aí, eu volto da caminhada. E aí, eu tomo banho. E aí, eu já começo a preparar a aula que eu tava preparando de aula de conversação, né? Quer dizer, já tava preparando na mente antes, mas enfim, colocava as coisas no papel, né? E o que acontece? Um hábito novo é bom que você insira um hábito novo ligado com um hábito antigo. Isso também é uma estratégia de criação de hábitos, tá? É mais fácil da gente conseguir criar um hábito novo quando a gente está ligando com um hábito antigo. Então, se eu tenho o hábito de tomar banho todos os dias, às 7 horas da manhã, quando eu acordo, ou 8 horas, ou 10, o que quer que seja, né? Fazer algo logo depois desse banho é mais fácil para eu conseguir ser fiel e ser compromissada com esse hábito. Não vou impor para mim nada que seja impossível,
Então, se eu sei que eu tenho muita dificuldade de manhã, se eu fosse agora estudar uma coisa nova, eu não colocaria o meu compromisso, todo dia que eu acordar eu já vou estudar. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Pode ser muito bonito da minha ideia, pode parecer perfeito, mas eu sei que eu não vou conseguir. Ok? Então, eu preciso ser real com o que é possível para mim hoje. Por exemplo, eu tinha, quando estava em Brasília, né, antes da quarentena, eu estava separando alguns e-books para eu poder ter leitura de e-book no metrô. Mas todo dia eu tinha preguiça e não ia de metrô para o trabalho, eu ia de carro. Não vou ter o hábito de ler e-book, entendeu? Se eu quero ler o bendito do e-book, não vai ser pensando que eu vou fazer isso no metrô, porque eu não tô indo de metrô, tô indo de carro. Então, a gente tem o ideal, mas a gente tem que pensar no que é possível. O que é possível para você se comprometer? E aí vem a pergunta da Lilian, que estava lá em cima. Ai, Gabriel, o poder do hábito, é verdade, já foi muito recomendado, muito bom. Deixa eu só ler aqui rapidinho. É bom criar uma condição do ambiente para redirecionar o pensamento. Exato. Henderson, é uma boa ajuda para ter uma rotina nessa quarentena, parar de ver TV. Pode ser parar de ver TV, mas se a TV é uma coisa que te impossibilita de fazer todas as outras coisas. Eu vejo TV com os meus pais todos os dias, de noite, na verdade, a gente está assistindo a novela, e eu assisto com os meus pais a novela porque é o momento que a gente senta no sofá juntos, entendeu? Então, pra mim, a TV não é um problema, porque eu sei que eu tenho só um horário para poder assistir, né? Preciso ver, mais isso daí, ver o que é possível para mim. Aí a Lilian perguntou, tem um ideal de tempo, diário, semanal, pra gente estudar? Não. Qual que é o ideal? Quanto mais você puder, ok? O que é possível para você hoje? E aí, eu penso no seguinte, pensa que você tá indo pra academia, né? Você se inscreve na academia. Seu objetivo enfim, pros homens eles gostam de ganhar peso, porque eles gostam daquela massa magra, né? Enfim, não sei. Mas eu tenho, enfim, vamos dizer que eu tenho um objetivo de ter o braço super forte, né? Esse aqui não é isso, o objetivo é o braço super forte. Vamos dizer que é isso. Aí, vamos lá. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que é possível hoje. Se eu quero o meu braço super forte, eu sei que hoje, o meu braço tá assim. Ele vai precisar perder essas gordurinhas primeiro, para depois ele começar a aparecer os músculos lá delineados, né? Então, ok. Se a minha meta é essa, se a minha meta é chegar aí, beleza. Uma vez que eu sei onde eu estou e eu consigo imaginar onde eu quero ir, aí eu posso pensar, ok, em quanto tempo eu vou alcançar isso, né? Eu vou conseguir, e aí eu preciso ser real comigo, né? Eu vou conseguir desse braço daqui, eu vou conseguir ter o braço todo musculoso em uma semana? Não vou. Humanamente impossível. Preciso saber onde eu estou e para onde eu quero chegar, né? Impossível. Posso começar a ter resultados em um mês? Posso começar a ver alguns resultados. Depende do quê? Depende de quantas vezes eu for na academia. Se eu vou na academia 2 vezes por semana, em um mês, eu acredito que eu não vou conseguir ver resultado. Mas, se eu vou na academia todos os dias, até sábado e domingo, é possível que em um mês eu veja resultado. Mas, Mari, eu não consigo ir na academia todos os dias. Para mim, isso não é uma coisa possível. Ok, então sejamos realistas e vou pensar, se o meu objetivo é o braço todo fortinho,
e eu não tenho a condição de todos os dias ir para academia, eu vou estender esse tempo de objetivo para mim. Então eu sei que em vez de um mês, eu talvez tenha resultado em 3 meses. 4, não sei. Aí eu não faço educação física, não sei te dizer com exatidão em quanto tempo você consegue, né? Mas é isso, assim, eu preciso... Obrigada, Nathalie, pelo tempo. Então, eu preciso saber claramente, né? Mais uma vez, por isso que é o princípio, né? Os três princípios para a gente poder começar a criar o plano. Eu preciso saber com clareza onde eu estou, se eu tô com o braço assim, se eu tô com o braço mais fino, se eu já tenho um pouco de força, o que eu consigo segurar com esse braço, né? Preciso saber onde que eu tô. Preciso saber o que eu quero. Por exemplo, às vezes eu não quero ter o braço todo musculoso, porque eu não preciso. E vamos lá, vamos começar. Eu não preciso de um braço todo musculoso, entendeu? Pra mim, só um braço fininho já estaria bom. Porque, na verdade, pra mim, isso aqui já tá bom. Mas, enfim, vamos dizer que pra minha saúde, né? Por todo cuidado, por questão da pele. Eu só preciso de um braço mais fino. Não preciso exigir aquele braço todo musculoso. Então, eu preciso saber aonde que eu quero chegar. Tá? E eu preciso saber se eu tô indo pra academia para malhar o braço ou se é a perna. O que eu quero, né, mais trabalhado? Preciso trabalhar mais o braço ou a perna? Ou o abdômen? O que eu preciso, né? Então, quanto mais claro eu estiver naquilo que eu quero, quanto mais claro eu estiver onde eu estou, melhor eu vou conseguir fazer um trajeto. E aí, essa questão do que é possível que eu me comprometa. Então, se você tem a possibilidade de se comprometer diariamente por 10 minutos, é o que você tem. E aí a gente precisa ser muito, muito, muito claro. Por isso que eu falo da eureka, por isso que eu falo da questão dos micropassos, porque eu preciso ter desenhadinho as coisas aqui na minha cabeça. Beleza, eu tenho 10 minutos por dia. 10 minutos por dia em que momento? Antes do almoço, eu tenho 10 minutos antes do almoço, que horas que eu almoço? Se eu não sei que horas que eu almoço, se eu não tenho o hábito nem de ter horário para almoçar, eu não vou conseguir separar 10 minutos antes do almoço, porque eu não tenho esse hábito de almoçar. Almoço em horários variados e nunca vou conseguir criar esse hábito, entendeu? Por isso que a gente precisa ter hábitos, a gente precisa ter disciplina primeiro. Eu preciso ter disciplina comigo mesmo, né? Então, vou ver o que é possível. Ah, não, eu não vou conseguir porque tem dias que eu trabalho muito mas eu tenho os sábados muito tranquilos. Os sábados e os domingos são bem tranquilos pra mim. Então, eu acho que eu consigo separar um tempo, sim. O que você consegue separar no sábado e no domingo? É 1 hora que você vai conseguir separar no sábado e no domingo? Legal. Em que momento do sábado e do domingo você vai se comprometer a ter essa 1 hora separada? Não é tipo a hora que sobrar no dia que eu vou ver, entendeu? Eu preciso me comprometer antes. Então, ok, todo sábado e todo domingo, depois que eu chegar da missa das 10 horas, porque eu vou à missa, enfim, todo domingo eu vou à missa às 10 horas, todo sábado de manhã também vou pra missa. Vamos dizer, né? Assim. Então já tem um hábito construído. E aí eu coloco um novo hábito linkado com esse hábito antigo, tá? E eu me comprometo com isso. Qual que é o nosso grande erro? Ah, eu vou separar 1 hora, eu vou separar 2 vezes por semana. Não, 2 vezes por semana eu consigo. Tá, mas que dia da semana? Que horas? Antes do quê? Depois do quê? Se eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, eu não vou conseguir criar um comprometimento, eu não vou conseguir criar uma disciplina para eu estudar sozinho. Aí vai ser difícil, entendeu? Aí você tá querendo demais, entendeu? Então, contrata alguém, enfim, que vai te ajudar e você vai se comprometer com o outro. Mas se você quer se comprometer consigo mesmo, você precisa ter disciplina com você, entendeu? E a gente tá falando dos 3 princípios para você conseguir estudar sozinho, com autonomia. Então, você precisa ter compromisso. Outra coisa de clareza, né? A clareza do objetivo. Então, assim, tava falando do objetivo, eu preciso ter metas claras de onde eu quero chegar.
quanto mais minuciosamente eu conseguir imaginar, mais claro vai ser a minha necessidade, do que eu vou precisar para poder chegar lá. Vou dar um exemplo. Se eu preciso do inglês porque eu quero ir para uma missão nos Estados Unidos, quero ser missionária lá e quero ser missionária por um ano. Quero dar minha vida em um ano sabático nos Estados Unidos. Ok. Beleza. Essa missão é uma missão para brasileiros, é uma missão para americanos? Não, é para americanos. Ok. O que você faz na missão? Ah, não, a gente tem missa diária, a gente faz a Lectio Divina. Bom, então se faz a Lectio Divina, eu já consigo imaginar que se eu faço a Lectio Divina com as outras pessoas que eu vou me comunicar, eu vou precisar então saber ler a Bíblia e vou precisar saber vocabulário bíblico para isso. A gente só faz palestra. Então, vou precisar desse speaking muito bem trabalhado, né? Qual que é a palestra que se faz? É palestra de formação? É palestra daqueles quentinhos espirituais? É o quê, né, que se faz? Então, você imagina o teu dia, né, nesse teu objetivo. E você imagina exatamente, minuciosamente, com detalhes, o que vai estar acontecendo. E aí você consegue ver, não, então eu preciso estudar mais isso, preciso estudar mais aquilo. Por exemplo, a pessoa que está precisando do inglês por causa do trabalho. Não, preciso por causa do trabalho. Ok, qual que é o seu trabalho? Não, eu trabalho com contabilidade. Por que você precisa no seu trabalho? Não, porque a minha empresa, ela tem contato com alguns investidores estrangeiros. Beleza. Que investidores estrangeiros? Só americanos? Tem investidores chineses? Todos eles falam inglês em comum? Quais são as nacionalidades? O que eu preciso estar acostumado a ouvir? Não, a gente não precisa ouvir nada. A gente troca muito e-mail, né? Eu preciso redigir e-mails. E está me travando. Então eu sei que eu preciso escrever de uma certa forma, eu preciso escrever e-mails para CEOs ou, enfim, para administradores, e eu normalmente vou estar falando sobre o mundo de contabilidade. Então é isso que eu preciso procurar. Eu preciso procurar textos, eu preciso procurar formatos de carta, né, formatos de e-mail, como se escreve um e-mail em inglês, quais são as partes, preciso ver saudação, preciso ver despedida. Quanto mais claro eu estiver no meu objetivo, do que eu vou querer, né, onde eu quero chegar com o inglês, melhor eu vou conseguir pensar no destrinchar das coisas, tá? Então, voltando, primeiro princípio, autoobservação, preciso saber onde eu estou, tá? Preciso saber se eu tô, o que eu consigo fazer com o inglês já, para poder saber. Aqui, ó, vou partir de onde? Tô partindo daqui, ou tô partindo daqui, tô partindo daqui, né? E aqui onde? Consigo falar, mas não consigo escrever. Consigo escrever, mas não consigo falar. Falar o quê, né? Então, quanto mais específico eu for, melhor. O que eu consigo fazer? Segundo princípio, onde eu quero chegar? Qual que é meu objetivo? Tá? Para que eu preciso do inglês? Eu quero para quê? Para conseguir isso, aquilo, ok? E aí delineei isso aqui tudo, esmiucei na minha cabeça com imagens claras de como que é um dia, né? Como é que enfim, o dia perfeito sabendo aquilo que eu quero saber de inglês, né? Enfim, imagina, qual que é o teu dia perfeito? Vai lá. Terceiro princípio. Então, primeiro, autoobservação. Segundo, o seu objetivo. Terceiro, a disciplina. Preciso me comprometer com uma criação de hábito. O que eu vou fazer? Vou anexar esse novo hábito a um hábito antigo. Para eu conseguir anexar com um hábito antigo, eu preciso ter hábitos. Preciso ter uma rotina, tá? Então, se a gente não tem rotina, tá aí, quando acordar, dobra o lençol, arruma a cama e
coloca depois disso, tá bom? Obrigada, Nathalie. A gente já tá terminando mesmo, porque agora a gente já passou pelos 3. Então, chegamos à conclusão, né? Muito obrigada. Falamos desses princípios, eles são o básico para a gente começar a pensar na nossa estruturação de planejamento, de estudos, autônomo, tá? Então, é o quê? É o caso do eu quero estudar inglês sozinho, não tenho dinheiro para poder pagar um professor agora, não tenho dinheiro para pagar um curso, não tenho tempo para pagar um curso, só tenho 10 minutos na semana, não sei. Então eu preciso estudar sozinho inglês, ok? Nesses casos, preciso estudar sozinho ou quero estudar sozinho, sou muito bem autodidata e que eu preciso saber com clareza. Então, preciso saber a autoobservação, o objetivo e preciso ter disciplina. Essas 3 coisas, eu começo a saber o que eu vou precisar traçar. Eu começo a olhar assim, tá, o caminho vai ser esse daqui. Esse é o caminho, tá? Ok, é difícil, é um pouquinho mais longo do que se você tiver um profissional te acompanhando, né? Mas não é impossível. Mas você precisa se comprometer com essas 3 coisas. E aí, o que eu queria dizer agora, já de final? Queridos, eu tava dando um curso de conversação gratuita de inglês. E foi até o dia de hoje, até o dia 30 de abril. Hoje é 30 de abril, né? Foi até hoje, eu tinha falado que ia ser até o final, até o último dia de abril. Em maio já não ia ter mais esse curso de conversação. Eu tava pensando o que eu poderia ofertar para outras pessoas, né? E aí, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Hoje, na live, nós vimos 3 princípios para criar um plano de estudos de inglês. Se você acha que esses 3 princípios aqui estão suficientes, a partir daqui você já consegue fazer o seu planejamento, você já sabe quais são algumas ferramentas, atividades, você já tem uma ideia aí, show, muito bom, obrigada pela participação, manda essa live por direct para quem quiser, para quem você acha que pode estar interessado. Mas, se você acha legal, Mari, legal esses 3 princípios, quero trabalhar esses 3 princípios em mim, mas ainda assim eu não sei selecionar, ainda assim eu não sei quais são as ferramentas que estão disponíveis, quais são os aplicativos que eu posso ter, quais são algumas atividades que eu posso fazer diariamente, que eu posso colocar como hábito, aí isso ainda permanece dúvida, ainda não tenho claro o que eu posso fazer, ainda estou perdido aí. Me ajuda? Show, vamos, vou te ajudar sim. Na próxima semana, eu vou começar um workshop, que é montando o seu plano de estudos de inglês, ok? Eu vou te ajudar a montar o seu plano de estudos. Não vou ensinar para você, não. Vou te ajudar, ferramentas e atividades que você pode colocar naquilo que te é possível, ok? Então, vai começar na próxima semana, na segunda-feira. Vão ser 4 dias direto. Por que 4 dias direto? Porque é o ideal? Não, é porque na quarentena a gente não sabe que nem o que vai ser amanhã. Então, assim, planejar já para segunda-feira, para mim, já é muito louco. Porque eu não sei nem o que vai acontecer, tá? Então, por isso que vão ser 4 dias seguidos, porque a quarentena tá nesse ritmo, tá? Um dia depois do outro. Segunda, terça, quarta e quinta. Vão ser 4 dias. Como é que isso vai acontecer? A gente vai ter live aqui no Instagram, tá? Às 8h30, mesmo horário. A gente vai ter live falando sobre ferramentas e sobre atividades para um plano de curso de inglês, tá? Sozinho, seu, autônomo, tá? Agora, eu também vou criar um grupo no Telegram. E aí, presta atenção. Se você estiver interessado, manda uma mensagem no direct. Responde uma mensagem no meu direct aí. Entra no meu perfil, manda uma mensagem e fala: Mari, eu quero. Me coloca no grupo do Telegram. Por quê? Esse workshop vai ter um acompanhamento um pouco mais próximo dentro do Telegram. Então, eu vou passar na live algumas ferramentas, né? Alguns aplicativos.
E aí você vai escolher um, e aí no Telegram você vai poder dar aquele retorno. Gente, esse aplicativo aqui é muito bom. Não gostei daquele, acho que não tá no meu nível. Eu acho que é diferente. Ah, eu quero tentar o outro. O que você achou desse? O que você achou daquele? Então a gente vai ter esse grupo exatamente para ter esse feedback das ferramentas e das atividades, ok? E é isso. E aí a gente vai ter propostas diárias de ferramentas e de atividades para você ter o seu plano de estudos de inglês sozinho, para você conseguir fazer esse negócio, tá? Acontecer. Quero que você estude nessa quarentena, quero que você aproveite esse tempo de quarentena para conseguir estudar, para conseguir melhorar o inglês, mas com clareza também. Então, qual que é a proposta de hoje? Estamos acabando a live. O que é, então, Mari? O que é pra fazer, né? O que é pra fazer? O que é pra fazer é o seguinte. Você vai mandar a mensagem no direct. Direct, olha como é que a gente fala, né? Enfim, a gente manda uma mensagem no direct pra Mari. E vai falar, Mari, tô dentro. Mari, me coloca no grupo do Telegram, tá? Show, vou te mandar o link. Por quê? Porque eu não tenho arraste aqui. Quando a gente tiver 10 mil seguidores, descobri que são 10 mil. Quando a gente tiver 10 mil seguidores, vai ter um arraste aqui nos stories, mas agora não tem arraste aqui, tá bom? Então, manda mensagem no direct falando que quer participar do grupo do Telegram. Ainda assim, quem for participar, a gente tem até a segunda-feira para poder estabelecer esses 3 princípios e a gente estudar esses 3 princípios nossos, tá? Então, minha dica é, sexta-feira, amanhã, o que você vai fazer? Você vai fazer a tua autoobservação. Você vai procurar um teste de nivelamento online grátis na internet, ou você vai procurar aquele Common European Framework, ou você vai procurar os dois. E você vai delinear onde eu estou. Estou aqui, ó. Consigo isso, consigo aquilo, não consigo isso, tá? Consigo falar o que eu quero, falar o que eu quero comprar, mas não consigo falar o que eu tinha feito antes de ontem, tá? Então você vai deixar bem claro o que você... a tua autoobservação, onde você tá. No sábado, você pensa em qual que é o teu objetivo, com clareza, tá? Então, eu quero o inglês para isso. Eu preciso do inglês hoje para... E aí você fala, não, é para trabalhar, é para fazer uma prova. E aí a prova tem isso. E aí se for para poder ir para fora, eu vou para não sei onde, que tem esse sotaque. E aí eu só quero ir para turismo. Ou não, eu quero para poder estudar. E aí eu vou ter que passar por uma cafeteria, vou ter que passar, enfim, vou ter que comprar coisa, vou ter que fazer cadastro no meu nome, tá? Então você vai pensar o mais claro possível no sábado qual que é o teu objetivo. E no domingo, você vai pensar em como você vai se comprometer. Então, no domingo, você vai pensar na tua disciplina. O que eu vou fazer para poder chegar aí, tá? Quanto tempo eu tenho real, olhando com realidade pra gente, tá? Então, não adianta colocar o ideal. Todo dia, 2 horas por dia. Se você não tem 2 horas por dia, né? Não vai dar. Então, com realidade, você olha o que é possível pra você e você vai se comprometer. Dica, anexando esse hábito novo a um hábito antigo. Depois do banho, antes do almoço, enfim, depois do Jornal Nacional. Aí você vai ver qual que é o teu hábito. Desculpa. O hábito que você tá acostumado, que você tem com frequência nessa quarentena também. Enfim, depois da quarentena vai mudar. E aí você pensa de novo, você faz um outro plano de estudos. Pensa para essa quarentena, tá? E aí, o que você vai se comprometer? Na segunda-feira, você vai estar tinindo, bonito, para poder começar a ouvir falar de ferramentas. E aí, você vai começar com clareza, com objetividade. Você vai começar a escolher qual é a ferramenta melhor para você. De uma lista de várias ferramentas, tá? Então, muito obrigada, amiga. Tô gostando de óculos também. Linda, 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 linda. Então é isso, minha gente. Ok, estamos combinados. Qualquer coisa, manda um direct. Alguma dúvida, galera? Ainda tenho, acho que só uns 2 minutos. Essa live ficou muito grande, não sei. Ai, meu Deus.
Alguma dúvida aí, alguma coisa queira perguntar? Deixa eu ver aqui, plano de estudos. A Bruna é maravilhosa. A Bruna é maravilhosa, amamos ela, amamos Maria Clara. E deixa eu ver aqui algumas mensagens. Não, muita gente entrou, né? Foi entrando. Mas era isso. Meu irmão tinha falado, meu irmão muito inteligente, tinha falado do Poder do Hábito, que é uma dica de livro. E ela achou muito bacana. Então tá. Queridos, se a gente não tem mais dúvida, eu vou encerrar essa live agora. Mais uma vez, lembrando da proposta do workshop. Muito obrigada, Amanda! Muito obrigada por me falar a hora. Obrigada, Pedro. Estamos combinados, então? Então vamos fazer isso. Manda mensagem no direct e fala, tô dentro, eu quero esse negócio. E aí a gente começa, então, o workshop. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Lilian, dicas valiosas. Nos vemos na segunda, Lilian, que saudade de você. Ai, meu Deus! Ronderson, obrigada também pela tua presença, por ter ficado aí, tá? Ah, e outra coisa, se você acha que alguém pode aproveitar essa live daqui, que acha que é útil pra pessoa, ela vai estar disponível por 24 horas. Manda pra essa pessoa que você tá pensando aí agora. Nossa, fulano de tal ia gostar muito de ouvir isso, né? Precisa ouvir esse negócio. Então, você manda pra pessoa. E a pessoa vê a live, se ela quiser também, né? Então tá bom, queridos. Beijos. Fiquem todos com Deus. Nos vemos já já nos stories, tá bom? Beijo, 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 beijo.